No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 3 ações que todo investidor deveria ter. Mas antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é ação? Ação é uma fração do capital social de uma empresa. Por isso, quando você compra uma ação, você se torna um pequeno sócio dessa empresa. E existem diferenças das classes das ações. Quando você compra uma ação com final 3, significa que ela é uma ação ordinária. E nessa classe de ações você terá direito de votar nas assembleias e também terá direito ao tag along. E o que é tag along? Tag along significa que você vai vender as suas ações pelo mesmo preço ou pelo menos por 80% do preço que o controlador estiver vendendo. Se você comprar uma ação com final 4, significa que essa ação é preferencial, ou seja, você estará dando preferência ao recebimento de dividendos. E se as ações que você comprou tiver o final 11, significa que elas são units, ou seja, é um pacote de ações ordinárias e de ações preferenciais. E geralmente as ações units, elas têm uma liquidez maior, ou seja, você vai conseguir comprar e vender com muito mais facilidade do que as outras. Tá bom, Carla, agora me diz quais são as 3 ações que todo investidor deveria ter. Antes de tudo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carla Angeline e vocês estão no canal Mais Dividendos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Bem, pessoal, para termos boas empresas, existe uma pergunta que todo investidor deveria fazer antes de comprar determinada ação. E essa pergunta é: eu viveria sem o serviço ou produto que esta empresa oferece? E se a resposta for não, há uma grande chance da empresa que você escolheu ser uma boa empresa, porque há uma grande chance dela se manter ao longo do tempo. Para quem está iniciando na bolsa, é muito importante ler sobre o método BEST, que é um método criado por Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da nossa bolsa de valores. É um método muito interessante que ajuda nós investidores a escolhermos empresas de setores perenes, ou seja, que a gente não consegue viver sem determinados serviços ofertados por elas. E as empresas que compõem o BEST são empresas de banco, de energia, de saneamento, de seguradora e de telecomunicações. Ou seja, são 5 setores compostos basicamente por empresas que vendem produtos ou serviços considerados essenciais para a sociedade e para a economia. Além disso, é necessário que nós, investidores, saibamos analisar pelo menos alguns indicadores fundamentalistas, porque eles também são importantes para saber se vale a pena ou não ter determinadas ações na nossa carteira. E baseado no que eu falei, vou mostrar agora 3 empresas que se encaixam nesse perfil e que com certeza são ótimas empresas para compor qualquer carteira. Lembrando, pessoal, que aqui não é uma recomendação de compra, é apenas o que eu penso sobre os assuntos que estamos falando. Então vamos lá. Estou no site Investidor 10 e aqui está a primeira empresa que todo investidor deveria ter na sua carteira. É o Banco do Brasil, BBAS3. A cotação hoje está a R$ 26,62. A variação nos últimos 12 meses está negativa, menos 0,73%, ou seja, está em queda. O preço sobre o lucro, que é quanto tempo a gente vai levar para recuperar um investimento nessa empresa, isso se a empresa, se o Banco do Brasil repassar 100% dos lucros que ela obtiver, será em torno de mais ou menos 5 anos. O PL dela está a 5,30. Temos o preço sobre o valor patrimonial, que é quanto que a empresa está valendo. Se estiver acima de 1, está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Se estiver abaixo de 1, está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Então, ela está a 0,84. Está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. O dividend yield está a 9,76%. O dividend yield é a soma dos proventos distribuídos ao longo dos 12 meses. Então, soma esses proventos e divide pelo preço atual da ação. Payout. A empresa ela tem um payout, ou seja, quanto que ela repassa do lucro dela para nós acionistas, é 52,06%. O payout dela é um payout bom. ROI de 15,92%. O ROI é o retorno do lucro para os investidores. É um ROI bom. Acima de 15 é considerado um ROI muito bom. E um ROI aceitável tem que ser pelo menos o mesmo valor da Selic, da nossa taxa de juros.
O dividend yield atual, como eu falei, está 9,76%. Só que o dividend yield médio, ou seja, em 5 anos, ela pagou em média 7,99%. Segundo Luiz Barsi, um dividend yield bom é em torno de 6% ou mais. Aqui é o radar de dividendos inteligente, ou seja, quando é que eles vão me pagar os dividendos. Ele paga dividendos aqui, ó, fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro, dezembro. É um ótimo pagador, sempre está pagando dividendos. Pronto, comparando a BBAS3 com o IBOV e o IFIX. Ele está aqui, ó, se valorizando 39,71%. Então, o Banco do Brasil, BBAS3, está se valorizando muito mais do que o IBOV. Um pouco da empresa. O Banco do Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições financeiras da América Latina, atuando no setor financeiro e no setor de intermediários financeiros. Sendo controlado pelo governo federal, seus principais produtos e serviços incluem contas correntes, poupança, crédito, câmbio, seguros, investimentos, previdência, incentivo ao agro e gestão de ativos. Receitas e lucros. Desde 2019, né, há 5 anos atrás, a receita ela vem subindo juntamente com o lucro. Aqui, comparado de 2019, o gráfico, até os últimos 12 meses, né, 2024, aqui a gente teve uma receita líquida de 263,59 bilhões e um lucro líquido de 31,97 bilhões. Então, receita e lucro crescendo. Isso é muito bom. Vamos para a dívida líquida da empresa. A dívida líquida, menos 81,01 bilhões, ou seja, ela não tem dívida. A dívida líquida é o quanto que ela tem de dívida menos o que ela tem em caixa. Então, se isso der negativo, significa que ele tem muito mais em caixa, ou seja, não tem dívidas. Então, é uma empresa muito boa para se ter em carteira. Vamos agora para outra empresa. Vamos para a Taesa. A Taesa, TAE3, está cotada a 10,71, uma variação nos últimos 12 meses de menos 6,92%, ou seja, ela está em baixa. O preço sobre o lucro, que é quanto tempo a gente vai levar para recuperar os nossos investimentos. Isso se a empresa repassar para nós 100% do lucro dela, seria, em média, 6 anos. Preço sobre valor patrimonial, 1,59. Ou seja, ela está 0,59 a mais do que o seu valor patrimonial. Dividend yield pago foi de 8,93%. Um dividend yield bom. Como eu disse, dividend yield aceitável é de 6 para cima. Vamos ver agora o seu payout. A empresa repassa de lucros para os seus acionistas 45,47%. Ela tem uma margem líquida de 42,36%. Ou seja, é como se a cada R$ 100 de receita ela tivesse um lucro de R$ 42. O ROI de 23,97%. O ROI é o retorno para os acionistas. É um ROI muito alto, um ROI muito bom. Dívida líquida sobre o EBITDA. O EBITDA é o lucro operacional que essa empresa nos dá. Então, dívida líquida sobre o EBITDA é quanto tempo essa empresa levaria para quitar suas dívidas apenas com o lucro operacional. Então, essa dívida seria quitada mais ou menos em torno de 3 anos. Histórico de dividendos. É uma empresa que o dividend yield atual é 8,93%, mas o dividend yield médio em 5 anos é de 10,21%. Então, ele paga um dividend yield bom mesmo. Comparação da Taesa com os índices. A Taesa aqui, se a gente for comparar,
O IFIX está menos 6,95%, o IBOV 3,27%, a Taesa, olha só, 73,18%. E aqui um pouco sobre a empresa. A transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Taesa, atua no setor de utilidade pública e subsetor de energia elétrica, sendo responsável por mais de 13 mil quilômetros de linhas de transmissão em diversas regiões do Brasil. Taesa foi fundada em 2009 como resultado de uma parceria entre a CEMIG e a colombiana Interconnection Elétrica S.A., ISA. O objetivo inicial era consolidar as operações no setor de transmissão de energia no Brasil, aproveitando as oportunidades de concessões oferecidas pela ANEEL. Na primeira década, a expansão da Taesa foi marcada por aquisições estratégicas, ampliando a rede de transmissão em várias regiões. Já em 2021 e 2023, a empresa adicionou 363 quilômetros de linhas de transmissão em São Paulo e Paraná, além de 92,7 quilômetros em Santa Catarina. Receitas e lucros de 2019, para cá, para os últimos 12 meses, ela vem crescendo em suas receitas e seu lucro. E então, nos últimos 12 meses, a receita líquida foi a 3,94 bilhões e o lucro líquido 1,67 bilhão. A dívida líquida da empresa, ela vem crescendo aqui, nos últimos 5 anos. Provavelmente porque ela vem aumentando, né, o seu caixa, fazendo caixa para participar dos próximos leilões. Ela também tem investido nela, né? Então isso aumenta a sua dívida líquida. Mas no geral, ela é uma empresa que tem indicadores muito bons. Agora vamos para a próxima empresa, que é a Copasa, é uma empresa de saneamento. CSMG3. Ela está cotada a 21,48. A sua variação nos últimos 12 meses foi de 9,30%. Então, ela está em alta. O preço sobre o lucro está de 5,83, ou seja, levaríamos 5 anos para recuperar o que investimos na empresa, nas ações, se a empresa repassasse para a gente 100% do seu lucro. O preço sobre o valor patrimonial está em 1,04, ou seja, ela está 0,4 a mais do que o seu valor patrimonial. O dividend yield está a 12,90%. É um dividend yield muito bom. Payout, ela repassa seus lucros para os acionistas 71,80%, isso é muito bom. A margem líquida está 17,80%, ou seja, a cada R$100 a empresa lucra 17. O ROI está 17,80%, um excelente ROI, o retorno para os acionistas. Como eu disse, tem que estar pelo menos o mesmo valor que a Selic, e está aqui a 17,80%, lembrando que um ROI considerado bom tem que estar de 15% para cima. Dívida líquida sobre o EBITDA. Então, quanto tempo essa empresa levaria para quitar suas dívidas apenas com seu lucro operacional? Sua dívida líquida está em torno de 1,79. Dívida líquida sobre o EBITDA está em torno de 1,79, ou seja, ela levaria em torno de 1 ano e meio para quitar as suas dívidas apenas com o lucro operacional da empresa. Está bom, esse indicador aqui, até 3 é considerado bom ainda. Então, aqui, histórico de dividendos, dividend yield atual, 12,90, o dividend yield médio em 5 anos, 11,03%, um excelente dividend yield. Aqui, comparação da Copasa com os outros índices, com o IBOV e com o IFIX. Vamos ver aqui. IFIX, IBOV, CSMG3.
Então, ela se valorizou 63,01%. Vamos ler um pouco sobre a empresa. A Copasa é uma das principais empresas de saneamento do Brasil, posicionada no setor de utilidade pública e no subsetor de água e saneamento, responsável por fornecer serviços de abastecimento e tratamento de água, também atua no esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos no estado de Minas Gerais. Receitas e lucros. Olha só, receitas e lucros. De 2019 para os últimos 12 meses, a receita e o lucro subindo. Receita líquida dos últimos 12 meses, 7,87 bilhões. O lucro líquido dos últimos 12 meses, 1,40 bilhão. A dívida líquida dela aqui vem crescendo. Em 2019, ela não tinha dívidas. E agora, nos últimos 12 meses, sua dívida líquida foi para 5,07 bilhões, porque as empresas de saneamento elas têm que investir nelas. Então, isso acaba aumentando a sua dívida líquida. A Copasa também, pelos indicadores aqui mostrados, é uma excelente empresa, excelentes indicadores. Aqui eu trouxe indicadores fundamentalistas que todos nós devemos saber quando a gente decide escolher uma empresa. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.